Olá, estamos aqui mais uma vez no Assistente de Conteúdo. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho muito instigante, mas de muita dificuldade para algumas pessoas, que é como vender a partir do conteúdo. Como vender já é um mistério para muita gente, mas como vender a partir do conteúdo é a encrenca que a gente vai desenrolar hoje aqui. Eu sou Charbel Chaves, Eu, seja muito bem-vindo. eu sou o Lira. E esse aqui é o canal que ensina você a ensinar. Essa é a minha frase do canal, mas o Lira tem uma outra melhor. Esse aqui é o Assistente de Conteúdo, o programa que te ajuda a criar conteúdo, que educa e que gera Tá negócios. vendo? O dele é muito mais chique e sofisticado do que Não, o mas meu. eu gosto do seu, que é mais sucinto. Eu acho que tem uma questão que eu queria ver a sua opinião, a sua percepção, que é qual que é o sentimento que está por trás do tentar vender, né? Às vezes eu tenho a impressão, eu venho da música, né? Minha primeira formação é na área de música, e eu sempre lidei com artistas. E eu sempre achei que, no geral, generalizando mesmo, sempre tem exceções, mas no geral os artistas têm os artistas que empreendem têm uma resistência a vender porque parece que dinheiro é um negócio meio sujo ou meio feio ganhar dinheiro. Geralmente isso acontece até o cara ganhar dinheiro. Depois que ele começa a ganhar dinheiro, ele esquece isso, né? É, Tem um nojinho assim, né? sim. Como se tudo no capitalismo fosse sujo, tudo fosse feito de maneira ruim, né? Você percebe mais ou menos isso? Na minha experiência, assim, e eu tenho muita dificuldade com vendas, eu acho que é mais por ter experiências ou ter uma imagem formada de quem é vendedor, é alguém que está forçando algo, uma pessoa a comprar algo que ela não queria, não precisava, aparentemente. Então, é uma relação muito assim, de estar importunando o outro, muito É indesejado, quase, né? indesejado, exato. E eu vejo experiências com os meus clientes que estão criando conteúdo educativo, a dificuldade deles é de conciliar o aspecto de venda, o aspecto comercial, com o aspecto do ensino. Porque ser professor, assim, professor tradicional de escola não está vendendo, né? Aparentemente ele não precisa estar ali vendendo para os alunos dele. Ele só precisa passar o conteúdo, passar a matéria e ponto. Mas no digital, você está passando essa matéria, mas também precisa vender. E aí eles não têm essa habilidade. É. Eu acho que tem um aspecto também que é assim cultural, coisa de família até, de temperamento também. E eu acho que essa imagem que você traçou do vendedor meio inoportuno tem um pouco a ver assim, por exemplo, eu sou sanguíneo de temperamento, então eu falo mais do que deveria, falo na hora errada, quando diz minha avó, dou bom dia para cavalo, né? Por isso que eu tô É, aqui, é, para te cortar. é isso aí. E assim, o vendedor, ele tem que ser comunicativo. Às vezes ele é inoportuno, né? Ele passa. Nem todo sanguíneo é inoportuno, né? A gente vai amadurecendo, você vai aprendendo a ficar quieto, né? Mas o vendedor, ele tem que ser comunicativo. Eu vejo meu pai é um vendedor nato, assim, é o que eu falo, vendedor feirante. Se ele ficar parado na fila do caixa do supermercado, ele vende pro cara da frente, pro cara de trás. Ele puxa papo, entendeu? E ele tem uma facilidade incrível de conversar com quem ele nunca conversou. Então, no fundo, eu acho que uma das travas de quem não consegue vender é assim, como que eu começo a conversa, como que eu Sim, me exponho, como que eu digo que eu vendo tal coisa, que eu trabalho com tal coisa, né? sim. E eu, por conviver com meu pai, passei a admirar muito essa habilidade dele, né? Por exemplo, meu pai tem um macete para dizer o que ele faz para qualquer pessoa, que é simplesmente puxar um papinho e falar assim, com o que você trabalha? Assim que ele pode chegar nessa pergunta, ele pergunta, por exemplo, se você puser meu pai numa mesa de festa de casamento com alguém que ele não conhece, ele vai ficar conversando ali com as pessoas, né? Algum papinho vai rolar. Aí uma hora ele pergunta assim, propositalmente, com o que você trabalha? E a pessoa explica, se sente desejada de uma certa forma assim, com atenção para ela, né? Porque ela vai Sim. falar daquilo que ela faz. E é automático e infalível. A pessoa vai perguntar de volta o que ele faz. Aí ele começa o pitch de vendas dele, entendeu? Que legal. Então é um macete programado nesse caso. E ele tem vários, mas várias maneiras de chegar nas pessoas. Pessoas com muito mais cultura do que ele, com menos cultura, têm maneiras diferentes. É uma delícia conversar com ele sobre isso, sabe? E aprendeu tudo fazendo, levando muito não na cara também, né?
Mas eu acho que tem essa coisa do nojinho, assim, meio que parece que é feio ganhar dinheiro, como se. E a gente pode fazer um monte de coisa boa com dinheiro, né? Não tem nada de errado no dinheiro em si. Sim. E soma a tudo isso o ambiente digital, que Sim. a gente está criando conteúdo, que está abarrotado de Muita gente gente falando. falando, vendendo, às vezes vendendo de uma maneira que a gente não acha legal. E aí então isso complica ainda mais essa É. encrenca, né? A variedade de mau gosto no ambiente digital é enorme, né? É gente vendendo, fazendo micagem, gente vendendo com linguagem chula, gente vendendo com umas modinhas idiotas, assim, umas coisas bestas que você faz. Não tem nada a ver com o nicho, com o público que ele trabalha, essa linguagem que ele faz, né? Então, primeira coisa, assim, dá para conciliar o conteúdo que educa com o conteúdo que vende? Sim, eu acho que sim, por duas razões. Porque, primeiro, que nada mais. Eu acho que, assim, de tudo que o dinheiro pode comprar, se eu tivesse muito dinheiro, eu gastaria meu dinheiro com três coisas. A primeira coisa, ajudar alguém que está passando necessidades imediatas. Acho que isso é muito nobre, muito humano, todo mundo deveria podendo fazer isso. Mas fora essa, eu gastaria com duas coisas: com aprender coisas e com viagem, com experiência. São dois. Eu não compraria carro novo, não compraria casa nova, Legal. não me ligo nessas coisas. Mas são duas coisas que minha avó falava assim: são coisas que ninguém rouba de você. Os lugares que você conheceu e as coisas que você aprendeu. E é verdade. Então eu acho assim, coisas que estão nesse nível, e educação está nesse nível, tem muito valor. Então tudo que tem muito valor, você consegue monetizar, você consegue preço equivalente ao valor, né? Então, a minha resposta é frontalmente sim. Vender conteúdo, vender informação, vender ensino tem que ser remunerado e tem que ser bem remunerado. Nesse aspecto, o mundo digital é um mundo onde um professor, que sempre foi uma profissão de gente pobre, na maioria das vezes, vocacionada, dedicada e pobre, agora tem chance de viver bem, ganhar bastante dinheiro, né? Eu acho isso muito maluco. A virada do digital foi Maluco. incrível, né? Porque a gente vê tantos lançamentos aí de cursos, tantos profissionais bons, que você vê assim, cara, o cara tá num patamar assim. E, em última instância, o cara, ele é um professor. É. Ele tá E às vezes é ensinando. professor daquele de escola mesmo, professor de É, matemática básica, né? exato. E o cara faz um dinheirão na Faz um internet. dinheirão, milhares de alunos, e no fim ele tá dando uma aula. É. No fim, o curso Escalou online a aula. é uma aula. É. Ponto. E, tipo, é maluco, né? Exatamente. Maluco a gente tá nesse Então, mundo. quando a gente fala em curso online, que é um infoproduto mais completão, é realmente uma aula ou um curso, né? Mas a gente pode reduzir isso ao conteúdo, que é o que a gente mais trata aqui, o conteúdo pequeno também, né? Você não vai remunerar qualquer conteúdinho pequeno, você não vai pôr um post no Instagram de 4 parágrafos e querer receber por isso, né? Mas esse é um caminho de isca que você vai conduzindo o seu espectador, a pessoa que te segue, para um certo funil, para um certo caminho, né? Esse isso aí chama funil de vendas, né? Existe um estudo muito antigo já no marketing, que é a jornada do consumidor. Certo. Que é como que nós todos, não só o nosso consumidor, mas como que nós todos nos aproximamos com o passar do tempo do momento de compra. Então, assim, o que me leva a ir no shopping em determinada loja, vou lá na loja A comprar determinada camiseta. Eu já saio de casa, às vezes, vou lá naquela loja comprar camiseta. Essa decisão, ela não nasceu do nada, ela veio de uma construção ao longo do tempo. Como que pode ser essa construção? Uma vez eu ganhei uma camiseta dessa marca e gostei, ou alguém me falou, eu vi um outdoor, ouvi uma propaganda e aquela marca foi ficando na minha cabeça. Um dia eu passei no shopping e falei, deixa eu comprar uma camiseta aqui para experimentar. E agora eu volto naquela marca porque eu já comprei várias vezes, gosto daquele tipo de roupa e acho que o preço está equivalente, tá bom, compro ali. Para qualquer produto, para qualquer pessoa, existe uma jornada. Às vezes a jornada é rapidinha, você vê um negócio assim muito atrativo no feed do Instagram e já decide por impulso comprar. A jornada é quase um passo só. Ou às vezes a jornada é muito longa.
né? Você fica namorando um carro, por exemplo, que é uma coisa bem cara. Quem gosta, eu não gosto de carro, mas quem gosta de carro fica lá lendo review, vendo propaganda, esperando uma promoção, junta um dinheiro, vê se vai fazer consórcio, não vai. Um dia vai lá e compra o carro. Então, para pessoas diferentes e produtos diferentes, nichos diferentes, você tem tamanhos de jornadas diferentes. Mas toda jornada pode ser dividida em 3 etapas, que é o tal do funil de vendas, né? Que é assim, você, na primeira etapa, que é o topo do funil, você está longe do momento de vendas. No meio do funil, você já está mais próximo do momento de vendas. Você nem sabe, às vezes, que você vai comprar ali na frente. E eu gosto de usar a gente mesmo como pôr a gente no lugar do consumidor, porque quando a gente é empreendedor, a gente fica muito pensando assim, no meu cliente, no meu cliente. Não, olha que você é um cliente de alguém também, né? E tem o fundo do funil, que é quando você está decidindo por comprar aqui ou comprar ali, né? E a gente chama de cliente convertido quando o cliente vai lá e paga e recebe. Então, esse cliente convertido é o cliente que comprou. Então, topo, meio e fundo de funil são etapas mais distantes, mais no meio do caminho e mais próximas do momento de compra. Isso é importante, porque muita gente ensina essa teoria, essa analogia do funil de vendas na internet de maneira equivocada. Não fala do momento de compra. E o funil é sobre o momento de compra. O funil é um funil de vendas, não é um funil de marketing. Marketing é o que você faz para o cara comprar, atrair e comprar. Mas o funil é um funil de vendas. Então você está sempre lidando com a distância que o seu cliente está do momento de vendas. Agora, uma coisa que eu queria que a gente batesse um papo aqui era sobre que conteúdo a gente cria para cada etapa do funil de vendas, né? Legal. E pensando assim, o nosso aluno, ou o nosso público ali que está aprendendo comigo, ele é um cliente também? Necessariamente ele é um Potencial cliente? cliente, né? Potencial cliente. Potencial cliente. É o que a Perfeito. gente chama de lead. É a pessoa que já se grudou em você de alguma maneira. Pode ser de várias maneiras. Se ele deu um seguir no Instagram, ele é um lead em certo nível ali. O que é lead? Lead é a pessoa que está conectada a uma marca de alguma maneira. Por exemplo, você põe um e-book para ser distribuído gratuitamente na internet. Em troca desse e-book, você pede o e-mail dele. O que ele está autorizando ali? Ah, você mandar alguma mensagem para ele depois. Você está trocando essa mensagem, esse canal de mensagem, por esse e-book que você preparou. Justo, né? Você gastou alguns dias ali preparando um bom material, vai dar de graça para ele, de graça entre aspas, né? Porque vai trocar por esse acesso. O lead, então, seria a pessoa que você tem um contato. Que você tem um Você contato. já tem um relacionamento um pouquinho mais... Por exemplo, eu considero um lead fraco, mas é um lead o cara que te segue no Instagram. Porque de alguma maneira criou-se ali um canal muito frágil. Um seguidor do Instagram é um canal muito frágil. Poucos seguidores do meu Instagram recebem o que eu publico, né? Mas ele corre o risco de receber. É um canal frágil. O lead ali por e-mail, numa newsletter, por exemplo, é muito mais sólido do que um seguidor no Instagram. Mas, assim, já houve um primeiro contato. Já houve um primeiro desarmamento, assim. Ó, tem uma analogia que eu gosto que algumas pessoas do marketing aí usam, que é a questão de fazer uma analogia com relacionamento romântico. Né? Você chega, você é solteiro, tá numa festa, viu uma moça bonita ali, você não chega lá e fala assim, oi, achei você linda, me dá seu telefone? Tem cara que é cara de pau que faz isso, mas isso não dá resultado nenhum. Provavelmente ela vai dar uma olhada assim com cara estranha, virar as costas e não vai falar um A com você. Se ela for uma pessoa sensata, ela não vai te dar o e-mail, o telefone, né? Então o lead e o cliente também precisa passar por isso. É um certo relacionamento que você vai conquistando aquela pessoa, né? Pode conquistar enganando, assim como nos relacionamentos amorosos. Você pode ser um mau caráter e enganar. Por isso eu acho que também muita gente tem problema com venda, porque tem muito mau caráter no mercado, né? E pode ser uma coisa séria. Você quer um relacionamento sério, um relacionamento honesto comercialmente e na analogia aí, romanticamente também. E tem, assim, mal vendedor em todos os setores. Todos. Né? Mas parece que no digital essa fama pegou mais, as pessoas ficaram mais receosas, né? É que eu acho que o digital amplifica a voz, né? Ele mostra maior quantidade e com maior intensidade. Então, as tranqueiras do digital são mais visíveis,
Mas também os bons do digital também são mais visíveis, né? Eu falo que hoje tem, por exemplo, no mercado de música, né? Muita gente fala assim, nossa, não tem música que presta hoje em dia. Não é que não tem música que presta, você que não sabe procurar. Entra no Spotify e começa a garimpar. Você vai achar coisas incríveis sendo produzidas por uma galerinha de 16, 17, 20 anos. Sim. Né? Então, assim, não é que não tem, é que tem muita tranqueira, tem muitas vozes, muita tranqueira junto com muita coisa boa. Você tem que aprender a garimpar, né? A gente parou então no funil de vendas, entendemos ali essa jornada. A gente viu que nosso seguidor, nosso aluno, né, digital ali que está consumindo nosso conteúdo, ele é um potencial cliente. Ele pode se tornar um lead quando a gente tem um contato dele, um e-mail, um WhatsApp, né? Qual que é a próxima etapa? Ó, eu acho que uma coisa que, pensando nesse funil de venda, uma coisa que vai levando as pessoas mais pro momento de compra é quando você faz duas coisas: entrega aquilo que realmente interessa ao público-alvo, aquilo que é realmente transformador de alguma maneira, aquilo que ele quer, ou que ele não sabia que quer, mas ele descobriu ao conviver com você, e você entrega numa linguagem que seja adequada àquele público-alvo. As pessoas podem até não gostar eventualmente disso ou achar que não, mas assim, é muito diferente falar para homens e falar para mulheres, falar para pessoas de 20 anos e falar para pessoas de 30 anos, falar para pessoas que querem consumir produtos de beleza e pessoas que querem consumir produtos de autodesenvolvimento, por exemplo. Os assuntos, o gênero, a faixa etária, a cidade onde a pessoa está, a cultura local, tudo isso compõe a linguagem que a gente deve usar. Então, eu acho que uma coisa que é um problema no digital é você tratar todo mundo como igual. Então, assim, mesmo dentro do seu nicho, certamente você vai ter variações de público ali, que a gente chama de personas dentro do nicho, que merecem, que ficarão mais confortáveis com determinada linguagem, com determinada abordagem do que outras. Vou dar dois exemplos bem distantes um do outro. Por exemplo, pessoal de trading, por exemplo, né, que faz Operações operações financeiras, financeiras. diárias. Então. Esse pessoal é um pessoal muito analítico, mas dentro desse grupo de pessoas muito analíticas, muito atentas a números, tendências, coisas que acontecem na sociedade, na política, na economia, existe um grupo que é o grupo dos afoitos, dos arrojados, eles chamam de arrojados. Às vezes são sem juízo, né? Que fazem movimentos financeiros perigosos. Sim. Que se der certo, ganha muito dinheiro, que se der errado, perde muito dinheiro. Faz parte do jogo, faz parte. Mas nem todo mundo que é trade, que trabalha com trade, é assim. Tem cara que é devagar, tem cara que é ponderado. Ele fala, não, isso aqui ainda... Bitcoin a gente ainda precisa dar um tempo para saber o que é isso. Né? Não é que o cara é desinformado, não, ele desconfia. Né? Então, assim, mesmo dentro de um mesmo nicho, você claramente vê subgrupos de pessoas. Então, se você está atacando, vendendo... Atacando é feio, né? Mas você está vendendo para aquele grupo mais afoito, a linguagem, os argumentos de venda, a maneira como você instiga aquele público é diferente do outro. O outro talvez seja até o oposto. Você fala assim, não, essas ações aqui são de empresas mais sólidas, que fazem movimentos mais lentos, que estão indo na direção de determinada tendência, mais com parcimônia, com capital próprio bem estável. Então você começa a usar palavras como estabilidade, previdência, sensatez, são palavras que devem estar nesse discurso. No outro lá, que é mais arrojado, oportunidade, dinamismo, janela de oportunidade. Então tem a modulação da linguagem, eu acho que faz a pessoa grudar em você ou pegar ranço, sabe aquele negócio assim? Sim. Então acho que esse é muito de acordo com o que a gente queria tratar hoje, que é possível vender, sim, mas não precisa vender igual aos vendedores, entre aspas, digitais que você talvez vê direto aí no seu feed e que você está criando uma repulsa. Poxa, eu quero criar o meu conteúdo, eu quero ensinar, eu quero empreender a partir disso, mas eu não quero me parecer com eles, porque eles têm feito um péssimo trabalho nessa área de vendas, estragando e manchando
a imagem, né? Eu não quero parecer. Então, você tem que se vender, você pode e não precisa ser igual eles. Tem um outro É. caminho mais agradável, mais honesto. Ó, quer ver um ramo que eu acho que ganharia muito? Tem algumas pessoas agindo assim. Esse ramo de produtos de produtividade, organização de tempo, gestão de tarefas. Geralmente esse mundo da produtividade ele é meio acelerado. Parece assim que você não vai ter tempo livre nunca. Quando você tiver tempo livre, você arruma outra coisa para fazer nesse tempo livre, Tem que entendeu? produzir. Ou seja, Não é um pode parar. estresse desgraçado esse negócio de Sim, produtividade, entendeu? Tem que ter um teto para isso, senão as pessoas piram uma hora. sim. Então, tem algumas pessoas já no nesse mercado falando assim de uma produtividade mais compassiva. Eles usam essa palavra. Às vezes até o pessoal mais esotérico assim usa assim uma produtividade zen, né? Então, uma ideia de que assim, cara, eu tenho que respeitar meu ritmo, eu tenho que ser produtivo, não quero ser preguiçoso, mas eu tenho um ritmo que não é o ritmo acelerado de todo mundo. Nem todo mundo é acelerado, Sim. né? Faz mal para as pessoas. Então, eu acho que no meio de tanta coisa estranha, ruim, assim, começa a aparecer umas vozes que falam diferente, né? Então, eu acho que precisa procurar isso, porque às vezes a gente tá envolto numa bolha também. A gente fala assim, todo mundo tá vendo o cara do infoproduto lá com muito gatilho mental, muito é para ontem, é para hoje, mas nem todo mundo tá nessa bolha. Na minha bolha parece muito isso, né? Na minha também. Né? Então, por exemplo, nesse caso que você citou de produtividade compassiva, o produtor ali de conteúdo identificou um público parecido com ele que não quer consumir aquele tipo de conteúdo de produtividade acelerada Exato. e tal. E não adianta quando ele for vender Ele não vai se alguma conectar. coisa daquela forma que o outro faz. Não Não vai se adianta, não conectar. vai se conectar. Não. Então é até estratégico, uma estratégia comercial você identificar o público seu, o perfil dele e construir o discurso, a comunicação de vendas Aquele público. de acordo com aquele Exatamente. público. Não adianta usar esses gatilhos, né, essa forma mais agressiva, apelativa, né? talvez, de venda, porque realmente não vai vender. Porque o Certamente seu público não gosta. em algum momento, certamente, a gente vai fazer um episódio aqui só sobre gatilhos mentais. Gatilho mental é um recurso de linguagem bom em si, não tem problema. Mas é igual pimenta, sabe? Um feijãozinho com um pouquinho de pimenta fica uma delícia. Agora, pesa Sim. a mão pra você ver, você estraga a comida, Estraga. entendeu? Então, verdade. tudo em comunicação eu acho que é assim. Né? Se faltar coisa, às vezes se sobrar coisa, azedou. Esses dias o Manuel, meu filho, falou pra minha esposa assim. Minha esposa tava no banheiro, ele tava já comendo ali, ele correu pra lá falar com ela. Mãe, a comida tá muito apimentada. Mas eu não pus pimenta, Manuel. Tá muito apimentada. Então vai comendo só arroz e feijão. Aí ele volta, porque ele falou que a carne tava apimentada, né? Aí ele volta, mãe, arroz e feijão também tava muito apimentado. Aí a Júlia foi lá ver. Ele pegou o pote de pimenta e jogou tudo, assim. Fez uma montanha de pimenta no prato. Ainda bem que não é alérgico, né? Porque tem gente que até passa mal. Ainda bem. Chabel, como a gente pode construir conteúdos, você ia comentar isso, para cada etapa do funil. Tá. É assim, por exemplo, o primeiro texto no blog que eu vou criar, ele já tem que vender? O primeiro vídeo que eu vou lançar no canal, ele já tem que estar vendendo? Como que você pensa isso? Eu penso assim, ó, os conteúdos de topo de funil, generalizando aqui, porque a gente está falando para públicos de nichos muito diferentes, né? Então, eu vou pegar assim, o que vale para todos os nichos, né? Esse é outro assunto que dá para a gente fazer um episódio só sobre funil de vendas, mas generalizando, você deve pensar assim, o conteúdo de topo de funil, ele deve dizer o que é o que você faz. Não como você faz, mas o que é. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o que é harmonização facial? Até bem pouco tempo eu não sabia o que era harmonização facial, entendeu? O que é peeling, por exemplo? Ou o que é uma pele, uma digestão saudável? Sei lá, se você trabalha com endócrino ou nutrição, essas coisas, o que é uma digestão saudável? Então, os ques do seu negócio são conteúdos de topo de funil. Por quê? Porque a pessoa que está nessa etapa, está longe de comprar, ela vai chegar até o seu conteúdo descobrindo o que é aquilo.
né? Inclusive títulos de post blogs, por exemplo, o que é harmonização facial funciona muito bem. Muita gente não sabe o que é. E esse é o tipo de conteúdo muito problemático para os empreendedores produzirem, porque eles já sabem o que é profundamente. Então a gente tende a achar que as pessoas não sabem, que as pessoas sabem também, né? Mas a gente tem que ensinar do básico. Eu tava com uma cliente que foi gravar um vídeo. Pausa para dar um rec ali na terceira câmera. Você estava com uma cliente? Eu tava com uma cliente que ia gravar um vídeo que se encaixaria nesse primeira etapa do funil, né? Para criar consciência, para educar de maneira geral o público dela. E ela ia falar da importância de tal alimento, né? Ela é nutricionista. Acho que a importância da kombucha. Os benefícios da kombucha. O que é kombucha? É um chá fermentado, natural. Nossa, não sei nunca ouvi explicar, falar mas é. E aí ela falou, primeiro benefício, é um alimento antioxidante. E ela já passou pro próximo benefício. Aí eu parei ela e falei, o que é antioxidante? Ah, você não sabe? Mas o que você pensa quando fala isso? Não penso nada, não sei nada. Sério? Ah, então eu preciso desenvolver isso, porque eu acho que meu público também não vai saber o que é. Exatamente. Você pode desenvolver. Uma vez eu vi um cara falando sobre isso, voltando à linguagem, né? Linguagem, gente, linguagem é a coisa mais importante do mundo, porque linguagem é a expressão do pensamento. As pessoas que pensam bem se expressam bem. Linguagem bem trabalhada é pensamento bem transmitido. E o cara falou assim, ó, começa a trabalhar nos conteúdos, nos jargões. Então, quando você fala, por exemplo, no caso de fotografia, né? O que é exposição fotográfica? Se eu falar para minha mãe o que é exposição, ela acha que é uma ocasião onde as pessoas vão lá tomar um guaranazinho e ver umas fotos na parede. Isso também é exposição fotográfica, né? Mas exposição fotográfica é um termo técnico da fotografia, né? O que é ISO, abertura, tempo, são termos técnicos. Então, comece a explicar esses termos. Às vezes a gente nem considera técnico de tanto no dia a dia que tá, né? Uma vez eu fotografei uma cirurgia no meio do mato, numa missão aí, fotografei uma cirurgia de dente e a pessoa que estava auxiliando o cirurgião dentista não sabia o nome das ferramentas ali, das espátulas, dos coisas. Ele foi minimamente treinado ali para pegar e dar na mão do dentista, mas o dentista toda hora chamava por um nome, espátula tal, e ele fala assim, mas como que é essa espátula, né? Então, claramente aquilo ali tinha que ter um treinamento. A gente estava numa situação muito de emergência, então não foi possível. Mas todo mundo na sua área tem os jargões. Sim. E os jargões são tão naturais para quem está há 20 anos naquela área que você nem chama de jargão mais. Uhum. Né? É muito óbvio e às vezes você tem dificuldade de explicar. Exato, né? Exato. Aliás, eu acho que isso, produzir conteúdo de topo de funil, desenvolve a capacidade do empreendedor de se comunicar muito bem. Verdade. Porque você tem que explicar para a pessoa que não entende daquilo. Né? E ela não é pior pessoa porque não entende daquilo, ela só não é daquela área, entendeu? Boa. Então, essa é a primeira etapa. A gente começa a descer o funil, vai para a parte do meio, né? O meio do funil é aquela pessoa que já entendeu o que é o assunto, o que é harmonização facial, por exemplo, mas não sabe como que se faz aquilo. Então é o que a gente chama de etapa do como. Então você começa a criar conteúdos ali que é como se preparar para um ensaio fotográfico. Como escolher a maquiagem ideal para o seu casamento. Como. É o como. Um canal de receitas, como fazer um feijão como congelar mandioca cozida, sei lá, entendeu? Tá, entendi. Então, assim, o que você pode fazer para te ajudar vai nos canais dos concorrentes, nos canais, ou mesmo no Google, põe lá, como preparar feijão, e aí o Google mesmo vai completar lá no buscador um monte de coisa. Feijão azuki, feijão carioca, feijão velho, feijão novo, sei lá. Vai surgir várias ideias de conteúdo ali. Ali já é uma ferramenta muito legal, porque já vem em ordem de procura, de interesse. Então pensa no como que as pessoas... Outra maneira de achar comos é o que os seus clientes perguntam, né? Boa. Por exemplo, eu faço ensaios fotográficos, as pessoas sempre perguntam assim, ó, como que eu posiciono a mão? Né? Como que eu ponho meu cabelo? Põe mais para lá, mais para cá?
como que eu me visto, né? Às vezes uma mãe com filhos pequenos, Que roupa que eu uso, né? que roupa que eu uso, entendeu? Então são coisas de meio de funil, né? Ela já tá interessada, já tem a consciência, sabe da importância de tirar uma boa foto, né? É. Mas não sabe como se comportar ali naquele Quer ver, ó, momento. eu tenho uma aluna que ela faz um serviço de ensinar as pessoas a organizarem as fotos físicas delas que elas têm em casa. Então ela tem no canal dela assim, ó, como organizar a caixinha de fotos da vovó. Ah, eu preciso desse canal aí. Então, Que legal. ela é uma photo organizer, assim, entendeu? Que Então legal. ela organiza, ela ajuda você a organizar as suas fotos. Só no físico. Não, no digital, No digital também. também. Então, mas ela tem um serviço que ela cobra de você mandar os HDs, mandar as fotos para ela, ela passa meses com o seu acervo e devolve tudo organizado. Que legal. Só que nem todo mundo, se você falar que tem esse serviço, vai topar já pagar R$ 4.000 para você fazer isso aí. Entendi. Né? Então, o que ela faz assim? Como organizar o Google Fotos primeiro. Ela tem lá um conteúdo Que sobre legal. isso. A pessoa vai gostando, vai dando importância àquilo, vai vendo que é legal, o resultado é ter o acervo da família organizado. Um dia ela fala assim, eu vou pegar, minha avó morreu, deixou 12 caixas de sapato cheio de foto, vou passar para ela fazer, né? Então, Boa. assim, é um jeito, o funil também acompanha, o conteúdo criado no funil acompanha a jornada do cliente. O cliente vai cada vez mais se interessando pelo que você faz, uma hora ele compra de você. Legal. Mas é fruto de um relacionamento. Então, para fechar, qual que é a última etapa do A funil e o conteúdo se alinha como? A última etapa é a etapa onde o cliente fala assim, ó, já percebeu que é importante, que é legal, que é interessante aquele conteúdo que você trata, ele já se identificou de alguma maneira porque na vida dele aquele conteúdo se encaixaria e ele começa a considerar, eu compro do Charbel ou compro do Lucas ou compro do Ciclano. Então ele começa a fazer comparações. Então o conteúdo de fundo de funil é um conteúdo que fala do seu preço, fala das especificações do seu serviço. Então, por exemplo, eu fotografo casamentos. Então, um casamento para 200 pessoas, com 8 horas de duração, 2 fotógrafos, entregar 600 fotos custa tanto. Então, esse é um conteúdo quase que é um pitch de vendas já. Né? Então, eu posso fazer um conteúdo que já é a promoção mesmo do meu... Promoção no sentido clássico do marketing, não promoção no sentido de dar desconto. Eu Tá. estou promovendo né? o meu, Divulgando, né? o meu produto mesmo, né? Assim, ó, eu tenho esse pacote tal, pacote tal, pacote tal. As vantagens dele são essas, né? Eu sempre falo para os alunos de fotografia, sempre tenha um portfólio de serviços. Por exemplo, serviço de casamento, fotografia de casamento, tenha 3, 4 pacotes. Por quê? Porque aí você explica os pacotes como um conteúdo e o cliente vai comparar entre os seus pacotes. Se você tiver um produto só, o cliente vai comparar o seu produto com o produto concorrente. Entendeu? Então sempre Boa. tem um portfólio de produtos dentro daquele nicho, que isso já é uma deixa para você criar um conteúdo que explica a diferença desses produtos. Né? Legal. Agora, você pode ter, por exemplo, num blog, um encadeamento de topo, meio e fundo de funil. Por exemplo, você pode estar num conteúdo de meio de funil que explica como se organiza as fotos do Google Fotos. E no final do post você pode falar assim, mas se você tiver um acervo muito grande e quiser uma assessoria profissional, conheça esse serviço, clique aqui. Aí quando a pessoa clica, ela cai num outro post que fala do serviço de organização de fotos para acervos maiores, uma organização mais profissional. Então a pessoa pode já ser levada para uma outra página, entendeu? E isso eu estou pensando aqui em posts do blog, mas a gente pode fazer entre elementos separados, por exemplo, redes sociais que levam para uma página de vendas, né? Um e-book, por exemplo, que você distribui. Eu tenho um e-book sobre fotografia que tudo onde está o link do meu site é clicável para cair na página de vendas de curso de fotografia. Então, quem gostou do e-book e clicar ali, ele vai cair na página de vendas, vai para o fundo do funil. E é legal que isso é uma coisa que é boa, positiva para você, como empreendedor. Você está criando ali links que vão se retroalimentar Sim. e gerar negócio para você. Mas é positivo para o seu aluno, seu cliente, porque Sim. ele está tendo acesso a mais conhecimento, a mais oportunidade de crescimento. E eu acho que você pode fechar falando um pouquinho disso, de que a venda não pega mal vender, não tem nenhum problema,
Porque no fim você tá promovendo algo de bom para as pessoas. E outra, mesmo quando você não vende, suponha que o cara baixou meu e-book lá de como fotografar e ele não clicou, ou clicou, viu meu curso e não quer fazer curso. O e-book foi bom para ele. Com esse cara, eu construí minha marca. Eu não construí um marketing de venda, mas eu construí um marketing de branding. Então, ele sabe quem eu sou, ele aprova o conteúdo, só que meu produto não é para ele. Se ele encontrar com outra pessoa que gosta de fotografia também, provavelmente ele vai falar do meu produto, vai falar: ah, baixei um e-book do Charbel super legal, talvez você goste. E talvez este outro compre o curso. Então, mesmo quando você não vende, o marketing bem feito, quando não vende, ainda assim ele constrói a marca, constrói a reputação, a boa imagem, né? Legal. Agora, assim, dica de que eu acho assim que é aquele resumo, como que você estava chamando? Agora para salvar na memória, que a pessoa tem que estar ali, como se fosse um print que ela fez de toda essa conversa para ela guardar em termos de conceito. Em termos de conceito é assim, pensa em forma, em conteúdo e forma. Então, aquilo que você vende, se você vender é bom para você, porque você vendeu, mas é bom para o seu cliente. É realmente bom, não é uma enganação. Então, é conteúdo isso aí. Então, se é bom para o seu cliente, você faz um favor para ele vendendo para ele. Se eu estou pondo uma coisa boa na vida dele, Legal. eu estou fazendo uma coisa boa na vida, né? Agora, tem a forma também. Como eu falo, como eu apresento, como eu argumento de maneira responsável, ética, honesta para o meu cliente. Já aconteceu de eu não vender curso para para clientes meus. Eu falo, cara, o que você precisa não é o que eu estou vendendo. Entendeu? Não vou ficar empurrando. E eu conheço um monte de vendedor que faz isso. Né? Já vi gente, eu tive um amigo que era ex-colega de faculdade, que é vendedor de carro. Eu já vi ele não vender um carro mais caro para o cara que precisava de um carro um pouco mais barato. Porque as especificações do carro era outra que o cara queria. Ou seja, esse é um bom vendedor. Esse cara um dia pode querer um carro mais caro, vai lembrar dele. Porque no fim ele quer ajudar. Quer ajudar. Ele não quer dinheiro no bolso não a qualquer só custo. Dinheiro no bolso a qualquer custo. Exatamente, é uma ética, uma certa ética, uma honestidade, uma integridade da pessoa, né? Agora, pensa assim, em conteúdo e forma. Então, conteúdo é aquilo que você vende, atinge as necessidades do seu cliente, ótimo. Se esforce para vender. E forma, aquele tipo de cliente seu gosta ou precisa de uma determinada linguagem, um determinado jeito de falar e se expressar e apresentar o produto, que o outro é outro ramo, outro tipo de gente, né? Então, pensar sempre em forma e conteúdo. Acho que esse é o conceito. E pro nosso público que é bem pé no chão, agenda cheia, qual que é a dica bem prática para viável para colocar já em ação? O funil de vendas é um negócio que se aperfeiçoa com o tempo. Você vai andando com ele, vai descobrindo nuances em cada nicho de um jeito. Então, a primeira coisa que eu diria é assim, desenha um funilzinho, divide em 3 partes, topo, meio e fundo, e escreve o que, como e produto ali. Então, no o que, você vai criar uma série de coisas que você gostaria de explicar para o seu cliente, né? Olhe o que os seus concorrentes estão explicando, olhe as perguntas que os seus clientes geralmente fazem para você e imagina outras também, né? O como explica os processos, como que você faz as coisas, como que as coisas são, como que as coisas não devem ser. Às vezes o exemplo negativo também é um ótimo conteúdo, né? Como não fazer como não fazer um regime, né? Como não fazer jejum intermitente. Esses dias eu vi um desse daí. O jeito errado que todo mundo está fazendo. Exatamente. Isso é muito esclarecedor. Você salva a pessoa de um erro, né? Sim. E no fim do funil mostre as características do seu serviço, do seu produto, né? Pode inclusive ali usar comparação, porque seu cliente vai estar no fundo de funil comparando. Então você não precisa falar mal do seu concorrente, mas você pode falar, mostrar as vantagens da sua vertente de trabalho em relação a outras vertentes, né? Então tem várias maneiras da pessoa emagrecer, mas você adota uma vertente, uma escola. Ou você só fala das vantagens e nem fala das outras, ou faz comparações.
Você fala assim, ó, para pessoas que estão em determinada faixa etária, esta vertente funciona melhor do que aquela outra por causa disso, 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 disso. Você vai dando argumentos bem, aí argumentos mais técnicos, coisas assim mais que trazem mais autoridade. O pessoal fala assim, esse cara aí, ó, negócio que eu não tinha pensado. Esse cara aí entende, vou optar por esse aqui. Você tem que pensar que o cara que está no fundo do funil, ele está prestes a comprar. Ele precisa dos últimos esclarecimentos. E às vezes os últimos esclarecimentos aí sim são técnicos. No topo do funil, não é técnico. É iluminar geral. Mas no fundo do funil pode ser mais técnico. Perfeito. Baita aula, hein? Legal, né? Legal, Eu acho muito bom. esse negócio de venda muito legal. E eu acho que tem assunto aí que a gente pode Nossa. desenvolver em muitos outros episódios, né? Muitos. Mas vamos para o último bloco, que hoje a gente vai começar a chamar de A Última Página. Sabe quando você tá terminando... Nome de filme, né? A Última Página. A gente tá terminando o livro, chegou na última página, dá aquele alívio. Ah, aqui eu vou ler mais devagar. Então é aquele momento que a gente fica mais solto aqui com o tempo, apesar de já estar... Estamos batendo 40 minutos aí. Tá bom. Mais uns minutinhos a gente termina. O que a gente pode trazer nessa última página? Eu pensei em jogar a conversa fora. Ó, eu acho que uma coisa que tem e é real mesmo é essa coisa do ranço. Sabe? A pessoa pega uma birra de um jeito de fazer. Eu confesso que eu acho que eu comecei a diminuir o ranço esse ano, mas eu fiquei muito tempo. Talvez por trabalhar produzindo, né, conteúdo e estar no marketing digital, nos bastidores. Nossa, peguei muito ranço. Não, e tem cliente de infoproduto, por exemplo, que já chega querendo fazer uma coisa que eu tenho ranço, né? Sim, sim, direto. Ele quer direto fazer um comigo. determinado... Ele se força a fazer um determinado gestual, uma determinada linguagem, que você fala assim, cara, mas isso não tem nada a ver com você, né? E até é ruim pior... de falar pra pessoa. Você percebe que não tem nada a ver com ele e que ele tá fazendo porque ele viu muita gente fazendo, deu certo para algumas, ele fala, não, vai dar certo comigo e tem que ser assim, ponto. E isso é um outro perigo. Às vezes ele acha que deu certo para algumas, porque uma coisa é a pessoa falar que deu certo para ela. Outra coisa é você ter certeza que deu certo. Sim, Na internet as pessoas falam de resultado e não provam que tem o resultado. Você não tem como checar. É fácil enganar, né? Fácil, entendeu? E tem aquela coisa da uniformidade que a gente fala, né? Se todo mundo começa a fazer do mesmo jeito, você não tem diferenciação, você não tem personalidade, não tem autenticidade, entendeu? Fala um cara que você segue, um homem, uma mulher, que você acha que vende legal, dessa maneira mais agradável, o Thiago honesta. do Tira do Papel, eu acho que ele é super suave. Ele, inclusive, fala abertamente que ele tenta vender suavemente o curso dele. Eu comprei o curso dele, o curso é muito bom. O curso dele, ó, é o tipo de curso assim, não é além da expectativa que eu tinha, mas não é de jeito nenhum abaixo da expectativa. Por quê? Porque ele veio trabalhando muito honestamente a linguagem, explicando a que se destina o curso. É como se eu tivesse ido numa loja de ferramentas e falasse assim, eu preciso de uma chave de fenda de meio centímetro de largura. E cheguei lá e encontrei exatamente a chave de fenda de meio centímetro de largura. Ela não tem 1 centímetro e não tem menos de meio centímetro, entendeu? Então, o Thiago do Tira do Papel, por exemplo, foi uma compra que eu fiz recentemente, o curso dele sobre criatividade. E é exatamente o que ele prometeu, com o resultado que ele prometeu. Causou a transformação que eu queria. Então, assim, eu fiquei justamente satisfeito. Não fiquei impressionado porque tinha uma coisa muito além, mas também não faltou absolutamente nada. Legal. Uma compra honesta, entendeu? Compraria outro curso que ele pusesse no mercado. Legal. Tô tentando lembrar um aqui. É americano, mas eu não tô lembrando o nome dele, tô procurando aqui. Mas eu lembro que o que eu gostei que ele fez é que ele mandava alguns e-mails, né, naquela campanha de marketing, e ele também super honesto, e aí chegou no e-mail no momento que seria mais de venda mesmo, né, e abriu o botão lá para compras, e ele falou assim, gente, eu poderia fazer aquele discurso bem tradicional do marketing digital de ficar enrolando e tal, e colocar o valor só no final, deixar o valor lá escondido depois que você leu tudo, entendeu? Não, vou falar, o valor é 5 mil, acho que era dólares, 5 mil dólares. E é esse, mas se esse valor já tá ok para você, continua lendo que eu vou explicar tudo, um pouquinho mais do que você vai ter, a importância e tudo mais. Eu achei super legal isso, que ele não ficou
trazendo uma mística pro valor, né? É. De ficar segurando e tal. Não, o valor tá aqui, é esse. Quer continuar lendo? Você acha que vai dar pra você pagar? Então vamos lá. Aí pra mim não ia dar, com certeza, eu já pulei fora. Mas achei bem legal. Mas tem uma Essa coisa assim que transparência, né? quando uma coisa é marretada o tempo todo na sua cabeça de um jeito, todo mundo cansa daquilo, né? Aí se destaca quem faz de um jeito diferente. É. E geralmente o jeito mais honesto e mais direto sempre vai ser bem entendido, né? Perfeito. Não precisa ser uma coisa na área de artes aí, de comunicação, de marketing, tem muito essa coisa dos gurus, né? E às vezes você compra de um guru porque ele tem uma lábia, tem uma coisa assim. Aí na hora que você vai ver o curso, você fala, pô, mas é só isso, né? Mas é o guru. E o pior é que tem gente que compra, percebeu que era só isso e ainda continua encantado parece que a pessoa foi hipnotizada pelo negócio, né? Eu acho triste isso aí, porque vai descolando da realidade. Eu prefiro ir pelo caminho, assim, de você ser bem transparente, objetivo, sem firular muito, né? Na comunicação. E tentar se esforçar para entregar mais, Isso. né? Surpreender para melhor. Surpreender para melhor. Acho que para mim é mais fácil fazer isso até. E tem uma coisa assim também de você... como se diz? Gerenciar a expectativa das pessoas, né? Também tem um outro problema no ponto de vista de quem vende, que fala assim, não, mas eu tenho que tentar vender para o máximo de pessoas possível. Não, tira isso da cabeça. Você tem que tentar vender para o máximo de pessoas possível dentro do seu foco. Não para todo mundo. As pessoas tentam fazer o leque, a boca do funil, vamos dizer assim, ser muito grande, pode ser grande, mas saiba que quem vai comprar lá no fim do funil é bem menos gente do que quem entrou no funil. Então, assim, você não está no mundo para vender para todo mundo, você está vendendo para um tipo de gente. Quanto mais focado na persona for, melhor. A aula continuou, né? Vocês perceberam. A conversa aqui. É verdade. Eu tava tentando. Eu lembrei aqui A pessoa que você estava perguntando? É o Billy Broas. Qual que é o produto dele? Qual que é a área dele? Ele é um profissional de marketing, ele vende um curso de marketing para empreendedor, mas bem na linha do que a gente gosta, que é algo mais focado na transparência, nos fundamentos Boa. Primários ali do marketing, sem querer inventar Vamos pôr o link roda. dele aqui Sim. embaixo. É bem caro, né? É um público bem seleto ali, é gringo. Mas eu acho que é uma referência até pra gente, pra outros, dessa abordagem, né? Mais honesta, mais tranquila. Eu acho que quando o mundo começa a ficar muito fantasioso, assim, o que é muito pé no chão se destaca. É verdade. Né? O propósito desse... Não, a ideia desse programa, desse canal, surgiu dessa nossa observação de ver, poxa, tá todo mundo... Viajando na maionese demais, né? Criando celebridades que não entregam. Exato. Ou às vezes até entregam, mas assim, o valor pela entrega é desproporcional muitas vezes, né? Você fala assim, cara, vou ter 3 mentorias de 3 horas com o cara, custa 60 mil. Cara, tenho mais o que fazer com 60 mil, né? Será que ele vai dar 300 mil de impacto no meu negócio? Uhum. Gente, muito obrigado por ter chegado até aqui, até a última página. E espero que a gente tenha ajudado realmente vocês na produção de conteúdo que educa e que gera negócios. E fica ligado para o próximo episódio. Sempre a gente tentando fazer o próximo episódio um pouquinho melhor do que o anterior.